Olá, irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo, com a sua família, com as pessoas que você habita, aí onde você estiver. Neste dia nós queremos celebrar um culto ao nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Quero saudá-los com a palavra que nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 18, que nos diz assim: E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Quando nós passamos por as nossas tentações, por as nossas aflições, pelo nosso sofrimento, este verso quer nos dizer que podemos contar com o nosso Jesus, pois Ele mesmo sofreu, Ele entende o nosso sofrimento, Ele entende os nossos questionamentos, Ele sabe, meu irmão, como você está passando, o que é enfrentar uma tentação. Ele conhece muito bem como é este peso, como é estes questionamentos, este sofrimento. Por isso, se esta é a sua situação, conte a Deus, conte a Ele o que está se passando em seu interior, em sua mente, em seu coração, e Ele vai te auxiliar, porque ninguém mais conhece da melhor forma a tentação como este Jesus. Que esta palavra de Deus que hoje estaremos ouvindo possa nos fortalecer e nos animar, sabendo que o nosso bondoso Deus nos compreende em nossos momentos de aflição, de angústia e de tentação. E podemos, graças a Deus, contar com este bondoso Jesus ao nosso lado. Que este culto seja uma bênção na sua vida. Neste mundo são muitas as coisas que querem nos dominar. São poderes, pessoas e modas que estão sempre a convidar. Há porém uma voz bondosa e de amor que não cansa de falar. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, pois confia em mim e meu amor verás. Não temas, pois confia em mim e tudo mudará. Neste mundo são muitas as vozes que querem nos alcançar. São ideias e filosofias que estão sempre a nos chamar. Há porém uma voz bondosa e de amor que não cansa de falar. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, pois confia em mim e meu amor verás. Não temas, pois confia em mim e tudo mudará. Neste mundo são muitos os homens que querem nos ensinar. Nos oprimem com suas ideias que nem eles podem praticar. Há porém uma voz bondosa e de amor que não cansa de falar. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, pois confia em mim e meu amor verás. Não temas, pois confia em mim e tudo mudará. Hoje quero compartilhar
com você, querido irmão em Cristo, uma palavra que nos vem à mente, aos nossos ouvidos nesse tempo, a respeito da Quaresma. Você já deve ter ouvido, bom, estamos no tempo da Quaresma, mas o que vem a ser esta Quaresma? Todos os anos após o Carnaval nós ouvimos falar a respeito da Quaresma. E a Quaresma significa 40ª e nos remete a um período de 40 dias. O tempo de Quaresma, portanto, ele vai da quarta-feira de cinza, logo depois do Carnaval, até o último domingo antes da Páscoa, que chamamos de Domingo de Ramos. A prática da Quaresma é originalmente católica, mas, como você vê, muitas outras denominações religiosas têm adotado este tempo no seu calendário litúrgico. Nós não temos na Bíblia nenhuma menção a respeito da Quaresma. Essa palavra Quaresma não aparece na Bíblia, mas algumas coisas que sugerem que a gente faça neste tempo de Quaresma, como jejum, como buscar vencer o pecado, buscar a face de Deus de uma forma especial, de uma forma mais íntima, tudo isso são princípios bíblicos. Porém, o fato de nós fazermos estas coisas apenas em alguns dias do ano nos faz pensar de que isso é suficiente para nós agradarmos a Deus, de que isso é suficiente para sermos declarados filhos de Deus, cristãos, termos salvação, o que não é verdade. Nós temos que buscar a Deus de uma maneira mais assídua, de uma maneira mais íntima, todos os dias do ano, em todos os momentos, não apenas em uma época do ano. Lembramos assim das palavras do Senhor ao profeta Isaías, dizendo: não adianta nada vocês me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam, não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois o pecado de vocês estragaram tudo isso. Agora, partindo da ideia de que Quaresma remete a um tempo de preparo de 40 dias para algo especial, lembramos do tempo de preparo de Jesus, antes dele iniciar o seu ministério na terra, antes de Jesus começar a pregar o Evangelho, de fazer milagres. Jesus passou por um tempo, por um período de preparo no deserto, logo após o seu batizado. Logo após ser batizado, nós encontramos o texto onde Jesus foi levado para ser tentado. Encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1 seguintes, que diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E Jesus respondeu: as sagradas escrituras afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as sagradas escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Até aqui.
Depois que Jesus foi batizado, Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ele foi tentado para que toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra soubesse que por causa de Jesus nós temos vitória. Nós temos vitória sobre o pecado. Nós podemos vencer a salvação. Nós temos acesso à vida. Adão e Eva, eles encontraram Satanás. Encontraram Satanás num jardim bonito. Jesus encontrou num deserto. Adão e Eva, eles tinham tudo o que eles precisavam naquele jardim. Toda sorte de comida, água. Jesus ficou 40 dias faminto. Adão e Eva perderam aquela batalha. E por causa disso, todo ser humano que veio depois deles veio contaminado com o pecado e com a morte. Mas Jesus venceu aquela batalha e muitas outras, terminando com a sua vitória na cruz. É importante nós observarmos que Jesus enfrentou Satanás como homem, como ser humano, como pessoa, igual a nós. Ele não enfrentou Satanás como filho de Deus, com poderes. As primeiras palavras de Jesus foram: está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito. Jesus pôde enfrentar Satanás porque sabia muito bem o que estava escrito na palavra de Deus. E nós sabemos o que está escrito na Bíblia? Nós também podemos falar, está escrito. Do contrário, como nós queremos combater as armadilhas de Satanás sem conhecer a nossa arma? Jesus, ele não usou nenhum poder divino para derrotar Satanás, porque era justamente isso o que Satanás queria que Jesus fizesse. Jesus usou os mesmos recursos espirituais à disposição de todos nós hoje. O poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus. Ele se recusou a usar qualquer poder que não estivesse disponível para nós hoje. As tentações de Jesus, elas foram reais, tão reais quanto são as nossas, de igual forma angustiantes, questionadoras, perturbadoras. Mas aí a gente pensa, mas ele era Jesus, ele sabia que ia vencer essas tentações. Mas isso transforma as suas tentações numa farsa, a sua fome e sede numa ilusão. Se ele foi de todas as maneiras tentado como nós, ele deve ter sofrido o mesmo tormento, a mesma tortura, o mesmo questionamento que nós sofremos quando somos fortemente tentados. A primeira tentação de Jesus disse: se você é realmente filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Essa tentação não é muito diferente da tentação que Eva sofreu lá no jardim do Éden. Satanás tentando plantar na cabeça de Eva de que Deus não te ama. Como pode um Deus que te ama te privar de alguma coisa, deixar você passar necessidade, não deixar você pegar alguma coisa? Mas o inimigo ainda faz uma sugestão. Jesus, use seus poderes para saciar a sua fome. Isso é justo. Você está com fome, você pode fazer isso. Por que você não faz? Quando permitimos que as situações à nossa volta controlem o nosso comportamento, a nossa fala, os nossos pensamentos, nós também estamos pecando.
Jesus ele poderia tranquilamente ter transformado aquelas pedras em pão, mas com isso ele estaria usando os seus poderes para o seu benefício próprio. Ele estaria obedecendo a Satanás. E Jesus veio a este mundo justamente para fazer a vontade de Deus, seu Pai, e não a sua vontade. Segunda tentação de Jesus diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Porque as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Percebam que Satanás é tão esperto que ele está tentando Jesus com a palavra de Deus. Quer dizer, Jesus, que você pretende viver conforme a Escritura? Permita-me citar um versículo da palavra do seu Pai, para ver se você obedece. Então Satanás colocou Jesus no pináculo do templo, cerca de 150 metros de altura, e então ele cita o Salmo 91, verso 11. Diz assim: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Agora, Jesus, se você crê na Escritura, se você confia no amor do seu Pai, pula. Vamos ver se o seu Pai está mesmo cuidando da sua vida. Nós podemos usar a Bíblia para provar e para provocar praticamente qualquer coisa, se nós isolarmos os textos do seu contexto. Mas ao citar o Salmo 91, Satanás ele omite umas palavras do Salmo. O Salmo diz: pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, de que te guardem em todos os teus caminhos. Se referindo aos caminhos de Deus. Se permanecermos nos caminhos de Deus, diz a palavra que teremos anjos nos protegendo. Do contrário, nos colocarmos em perigo para testarmos o poder e o amor de Deus, estamos tentando a Deus. Tentamos o Senhor. Todas as vezes que nós nos colocamos em situação de perigo, e isso nós fizemos muito. O diabético, por exemplo, aquele que se nega a tomar insulina dizendo: Jesus vai cuidar de mim, Jesus é maior que isso, está tentando o Senhor. O Senhor já providenciou a insulina para a sua doença. E o rapaz que sobe na árvore em um dia de temporal, com muitos raios, para resgatar a sua bola que ficou presa, está tentando a Deus, porque o risco de ser atingido por um raio é enorme. E ainda tem gente que diz que caso isso acontecer, foi da vontade de Deus, Deus quis assim. Ora, quando as coisas elas vão mal na nossa vida, quando nós sofremos, quando nós estamos enfrentando alguma doença, câncer, Covid, é fácil nós pensarmos de que nós estamos fora da vontade de Deus. Mas quando Jesus estava sendo tentado, sofrendo no deserto, aparentemente sozinho, ele estava no centro da vontade de Deus para a sua vida. Essas duas tentações que nós vimos, dirigidas a Jesus, elas começaram com a mesma palavra, começaram da mesma forma: se tu és filho de Deus. Satanás tentando plantar a dúvida em Jesus sobre quem ele é, sobre o amor de Deus, do seu Pai por ele, o mesmo que fez com a Eva, e o mesmo que ele tenta fazer contigo todos os dias, plantar a dúvida em você sobre o amor de Deus por você.
plantar a dúvida sobre o seu casamento, sobre os teus relacionamentos. E assim então ele vai destruindo amores, lares, amizades, conseguindo o que quer. Agora preste atenção a próxima vez que a dúvida surgir na sua mente. Não acredite no primeiro momento, é isso que ele quer. Se está em dúvida, vá atrás, pergunte, questione, reflita, pense, mas não acredite num primeiro momento. Terceira tentação. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos, suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Nessa tentação, Satanás oferece a Jesus um atalho para o seu reino. Se Jesus tivesse se ajoelhado, se prostrado diante de Satanás apenas uma vez, ele teria desfrutado de toda a sua glória, sem um pingo de sofrimento. E nós não poderíamos culpá-lo de nenhuma forma, porque isso é bem nossa cara. Nós gostamos de toda forma de honra, de alegria, de conquistas, sem um pingo de sofrimento. E qualquer sofrimento, por menor que seja, da maneira que for, nos faz duvidar do amor e do cuidado de Deus por nós. Agora, quem está plantando essas dúvidas na sua cabeça? O que te faz pensar que alegrias, honras, realizações não vêm acompanhadas de algum tipo de sofrimento? Não existem atalhos para a vontade de Deus. Se nós desejamos participar da glória, nós devemos participar antes do sofrimento. E Satanás, como príncipe deste mundo, ele tinha autoridade para oferecer a Jesus todos os reinos. Mas Jesus não aceitou a oferta, porque o Pai já havia prometido o reino ao seu Filho, como nós encontramos lá no Salmo 2, verso 8. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Derrotado então, Satanás, ele sai de fininho, vai embora. Mas não deixou de tentar Jesus, como encontramos em Lucas 4,13. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, ele foi embora. Por algum tempo, Jesus venceu o mais poderoso ataque de Satanás, não com um raio do céu, não com poderes, mas com a palavra de Deus, uma arma à disposição de cada crente. Tome posse dessa arma, conheça-a, para que você possa vencer as armadilhas que Satanás nos coloca na frente. Que tenhamos um tempo de quaresma abençoado por Deus. Amém. E ao final desse culto, quero desejar que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, te fortalecendo e te animando, tendo a certeza de que se estamos nos caminhos de Deus, o Senhor sempre estará nos sustentando. Apesar e além, se estivermos passando por alguma aflição, por alguma tentação, por alguma necessidade, podemos saber se estamos nos caminhos de Deus, estamos exatamente onde Cristo quer que estejamos. Por isso meu desejo é que, assim como o sol nasce a cada novo dia, que o Senhor venha renovar as suas forças a cada nova manhã. Quero ainda, como disse, desejar a bênção de Deus sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor o trate com bondade e misericórdia, e que o Senhor olhe para você com amor e lhe dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.